Eu conheci a doutora Graziella em 1977. Isso faz 35 anos. E foi por causa do fato que a pessoa que me levou ao Brasil, Raymond Harley, ele também tinha conhecido ela antes. Aí é claro que ele falou para mim, olha, você tem que conhecer a Dona Graziella, porque né, ela é personagem muito importante. Aí eu fui levado lá para o Jardim Botânico e nós fomos para a sala dela, e lá ela estava lá com várias outras pessoas, entre os quais, eu não sabia na hora, né? Era Marli, que hoje tem uma posição muito importante aqui, e todo mundo era aluno dela, né? E tinha outros que hoje eu conheço muito bem, que eu não sabia que eram lá, mas eram, né? Aí ela me recebeu muito bem, muito amistosa. Eu lembro que a primeira coisa que ela me falou foi, foi tipo, eu não vou falar inglês, né? Mas eu falo um pouco de alemão. Agora, eu estava iniciando em português, né? Mas até hoje eu não sei se Dona Graziella falava muito inglês. Eu tenho a impressão que ela falava um pouco, né? Mas ela também, eu acho, queria ver se eu ia me esforçar para falar português também, né? Então eu fui muito bem recebido por ela, porque também, afinal, eu era iniciante na área de araças, e principalmente do Brasil, e ela era a pessoa, né, que era daquela área. Então, em lugar de, né, ficar meio assim, que seria natural, né, para uma pessoa de fora, ela foi, pelo contrário, ela foi muito receptiva à ideia de eu fazer esses estudos. Ela até me falou de uma espécie nova, interessantíssima, de Philodendron, lá da Bahia, onde a gente ia trabalhar. Então foi esse tipo de coisa, né? Ela me tratou basicamente como se eu fosse novo aluno, né? Mais do que um estrangeiro que de repente apareceu sem experiência, né? Eu acho que não foi somente a questão de araças e ela me recebendo, mas também porque ela teve essa coisa de, em inglês a gente chama inspire, né? Eu acho que inspiração significa outra coisa em português, né? Ou pode dizer isso? Também ter essa... Ela transmitiu a coisa mais idealística, né, às pessoas. Mas 40, 50 anos atrás, a botânica, os personagens da botânica brasileira não se destacaram muito na botânica tradicional da América do Norte e da Europa, né? Em que a tradição era aquele tempo de os grandes eram sempre de lá, né? Então isso não foi uma questão só do Brasil, mas foi também a mesma coisa para México, para Colômbia, para Malásia, né? E esses outros lugares que hoje são muito fortes em botânica, né? Então eu acho que ela ficou conhecida lá fora em duas maneiras. Primeiro, os livros que ela escreveu sobre sistemática de angiospermas, eles teve um impacto sim, porque naquele tempo, que foi, acho que, se não me engano, foi no final da década de 70, por aí, que não tinha muita gente escrevendo esse tipo de livro em qualquer país, para falar a verdade, né? Os velhos referências já eram defasados, né, de Engels, esse povo, e novos não tinham sido instituídos realmente para muitos países. Então, a aparência desses livros dela foi uma coisa que chamou a atenção. E todas as bibliotecas de botânica têm esses livros. Agora, para os botânicos que chegaram a conhecer os neotrópicos, e Brasil em particular, a influência de Dona Graziella foi de outra maneira, né? Que basicamente o estrangeiro chega aqui para ter um colaborador, para trabalhar, geralmente naquele tempo era sempre trabalho de campo. Aí aconteceu que qualquer pessoa com que você ia colaborar era aluno ou ex-aluno de Dona Graziella. Então você chegou a reconhecer esse nome muito rápido, né? Eu acho que as pessoas daqueles tempos eram aqueles que se destacaram e teve alguma influência, eram pessoas com caracteres muito fortes, né? E muito resistentes e lutadores. Então era
ao meu ver, ela era a mais importante de todas essas pessoas nos últimos 60 anos, né? Que ela era uma pessoa que tinha a coragem de se impor, né? Mesmo quando era muito difícil, né? Para defender a ciência. Pessoa muito quieta, muito simpática, mas ela era aço lá por dentro, né? Eu acho que isso foi uma coisa que todo mundo gostava tanto dela, né? Porque não é todo mundo que tem isso, né? Todos nós sabemos, né? Então, era assim, né? Ela teve essa influência até maternal, né? As pessoas queriam se associar com ela por isso.